Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um podcast, sempre com muita alegria no coração. E hoje nós temos a alegria de receber aqui um amigão. Ele não é de Londrina, já já eu vou falar da onde ele é. Mas antes eu quero falar da Mundo Max Sonkey, unidade Sonkey, tudo instrumentos musicais, equipamento de som para sua igreja, para sua empresa, tá bom? Sonkey todo mundo conhece, não é verdade? Também a Lunes Distribuidoras de Alumínios e Perfis distribui para todo o Brasil. Um abraço para o meu amigo Adriano, lá de Cambé. Também a Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Quer fazer uma cobertura aí na sua casa? Olha, Fugiplas, esse é o nome. Fale lá com a Leni, com o Jorge e com certeza eles farão um negócio bacana para vocês. Também os Sucos Natu, você tomou a sua dose de saúde hoje? Sabores maravilhosos, laranja, goiaba, uva e maracujá. Puxa, já deu água na boca. Também a Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficos e muito mais para o seu escritório, para o escritório da sua igreja. Estou falando daquilo que nós conhecemos, somos clientes da Reprotec. Um abraço para o meu amigo Genésio. Também a Carilu Esportes, tudo em materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Se você está num time de futebol e quer fazer uma camisa bonita para o seu time, Carilu Esportes, esse é o nome. Abraço, Cadu. Também a Divine Hands, a sua casa nunca mais será a mesma. Você aí que mora nos Estados Unidos, em Carolina do Norte, Carolina do Sul, mediações, Divine Hands, quando chega, transforma tudo. Entra lá na nossa rede social e vê o antes e depois. Um abraço, pastor Ismael. Você está assistindo o podcast Jesus e Eu. Então, está conosco nesse podcast um amigo querido lá de São Bernardo do Campo, da nossa igreja, O Brasil para Cristo, Rogério Possarli. Ele é pastor da sede, né, lá de São Bernardo do Sul, e está aqui conosco num bate-papo e com certeza vai ser muito bacana. Seja bem-vindo, pastor Rogério Possarli, Deus abençoe. Uma satisfação estar aqui no Jesus e Eu com o senhor, pastor Wilson Pires. Amém. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo, que é uma satisfação enorme estar aqui na igreja do Jardim Santa Rita, o Brasil para Cristo. Glória a Deus. Muito bom estar aqui, pastor. Muito obrigado pelo convite. Amém. Já esteve pregando no domingo, né? Foi. Culto abençoado. Uma benção. Que Deus abençoe. E para que todos saibam, quem é Rogério Possarli? Alguém que nasceu em Santo André, no ABC você Paulista. É de São Paulo, você é de Santo André. Sou de Santo André. Ok. Sou de Santo André, no ABC Paulista. Os meus pais, meu pai aqui de Cornélio Procópio, minha mãe de Uraí. Meu pai muito jovem, foi muito novinho, 11 anos, foi para São Paulo. Sim. Conheceu minha mãe. Veio para cá, casou-se com ela aqui e mudou para lá em 73. Eu fui o segundo filho da família. Poxa, que bênção, hein? E, na verdade, antes eu imaginava que você era londrinense, né? Eu acredito. Eu sou londrinense do segundo nascimento. Ah, então, igual a mim. É. Né? Eu nasci em Tupi Paulista, mas vim com 6 anos para o Paraná, mas adotei o Paraná e principalmente Londrina hoje como a cidade da minha vida. A minha esposa é muito apaixonada por Londrina. E para aqueles que nos acompanham agora, como começou a sua história com Cristo? Como eu havia dito, né, eu amo o Paraná. Desde com 1 mês de idade, meu pai me trouxe para os meus avós me conhecerem. Eu nasci em novembro, em dezembro eles vieram para Uraí para que os meus avós me conhecessem e a cada 6 meses, 1 ano, nós estávamos aqui. E sempre tive o desejo de morar em Londrina, né? Morar aqui no Paraná. Eu amo esse lugar, tanto que vira e mexe, tá eu aqui. estou aqui. Amém. E quando eu cheguei aqui em Londrina, eu não era cristão. Pelo contrário, eu tinha raiva de crente. Eita. Não é? Quando eu era criança, tem uma missionária lá em Santo André, missionária Rosa,
amo ela de paixão. Ela tem a idade dos meus pais e por ser muito católico na época, né? E, e a gente ouvia falar mal dos crentes. Eu passava na frente da casa dela e tacava pedra dentro da casa dela. Rapaz, E isso eu disse para ela no púlpito, numa das vezes que ela foi pregar na nossa igreja. sim, E eu acredito que ela deve ter orado: Jesus, alcança esse que alcança esse taca rapaz. pedra na minha casa. E quando eu vim morar em Londrina, E você foi no ano de que ano? nós viemos para cá em 2003. A 2003. 2013 eu trabalhava na Volkswagen do Brasil, na Anchieta, né, na unidade Aham. Anchieta. Eu pedi o pacote lá e realizei o sonho, né? Abrimos uma empresa aqui em Londrina, e vim morar aqui. E a minha esposa já era evangélica, cristã, né? Nós éramos noivos, ela se batizou, fui no batismo dela, mas nunca quis saber de igreja. Olha só. E quando eu vim para cá, nós temos até hoje, né, a missionária Dulce, que ela foi casada com o meu primo, né, o presbítero Roberto, que já descansa no Saudade. Senhor. Saudade muito grande desse homem de Deus, que me ajudou muito. E sempre a gente tinha esse contato. Eu chegava na casa da missionária Dulce, ela, tá aqui na Bíblia, eu pegava a Bíblia e dizia, você tem que se converter, você vai para o inferno e tal. E eu Olha, era desse jeito. eu sempre uso alguém, né? Mas eu fugia dela. Eu não gostava de ir na casa dela justamente por causa disso. Aliás, eu gostava de ir, mas quando eu pegava a Bíblia, eu queria ir Eu fiquei embora. sabendo que você não gostava, mas ia. Eu ia. E a minha esposa passou a congregar na Igreja do Brasil para Cristo do Vivi Xavier. E ela usou uma estratégia, né? Falou, vai me buscar no culto às 9 Uma horas. estratégia. Vai me buscar no culto, né? Acaba 9 horas. E eu ia buscar às 9 horas, mas o culto acabava às 9h30. E aí eu ficava lá, eu pegava toda a pregação. Olha, estratégia mesmo. E nós passamos uma dificuldade muito grande aqui em Londrina, né? Eu abri a empresa, fali, e foi justamente numa época bem difícil, eu encostava o carro para pegar a Lucimara e estava na pregação. E tudo que estava sendo pregado Olha só. estava falando comigo. E eu fiquei muito bravo com ela. Na primeira vez aconteceu, na segunda vez a mesma coisa, e a terceira vez eu falei para ela, você está contando nossa vida pro pastor? Conheço a história. E ela falou, não, de maneira nenhuma. É o Espírito Santo que está falando com você. E eu falei, que Espírito Santo, que nada. Ela falou, então vem num culto e fica do começo ao fim para você ver se eu falo com o pastor, se eu falo com alguém. E naquele dia o Espírito Santo usou grandemente o pastor Jason, na época. Sim. E aí eu fui ficando, fui gostando. E teve um culto que eu não vi a hora do pastor Jason fazer o apelo. Olha só. Aquele que E, apedrejava a casa da missionária. e quando o pastor, eu já sabia como funcionava o apelo, né? Quando ele terminou o culto, ele disse, olha, estamos encerrando o culto, mas eu gostaria, na hora que ele falou, eu gostaria, eu já saí correndo do meu lugar, fui lá na frente, chorei muito. Puxa. E eu lembro até hoje, eu dizia para Jesus, me usa como instrumento da tua palavra. Era isso que eu falava para ele. Olha Me só. usa como instrumento da sua palavra. E foi dessa maneira que eu me entreguei a Jesus e eu não largo dele nunca mais. E na verdade não teve nenhuma possibilidade do morno na sua vida, né? Não teve. É do frio ao quente. Foi de uma vez. Né? Conforme o Senhor nos ensina, né? E na verdade sua família não era evangélica. Não, meus pais não. Seus pais não. Eu, da família, da parte do meu pai, só tínhamos eu e uma prima que era cristã. Ela já faleceu também. Mas éramos só, eu acredito que agora só eu, da parte do meu pai. Poxa, eu fico imaginando quando sua esposa deve ter orado, né? Foram 8 anos. O preço que ela deve ter pago, né? E a gente olhando assim, como é lindo a gente saber que Deus usa pessoas, né? Para um grande propósito, Sim. né? Você poderia não enxergar, de repente a sua esposa só queria um marido salvo, né? Exatamente. Mas os planos de Deus eram maiores, né, do que você imaginava. Sim. E durante todo esse tempo você
ficou servindo a Deus com a sua esposa na igreja. Sim, só voltar um pouquinho, pastor, Sim. se o senhor me permite. Claro. Foram 8 anos. 8 anos. 8 anos casado e ela indo para a igreja todos os finais de semana, né? As irmãs que estão nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo, que não tem o seu cônjuge na igreja, vale a pena orar, porque tem uma promessa. Atos 16:31, Paulo disse àquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Minha esposa, durante 8 anos, ela orando, eu fazia muita festa em casa, era sempre cheio de gente. Quando dava o horário do culto, ela, antes, né, do horário do culto, ela já se arrumava, se preparava e dizia: tchau, tô indo para o culto. Então ela deixava, eu muitas vezes levava ela até a porta da igreja, voltava, mas ela não abria mão. Não negociava a fé. Não negociava de estar na igreja buscando. E eu era muito torcedor do Corinthians. Eu era um camarada que às vezes dormia na porta de estádio para comprar ingresso. E quando eu ia pro estádio, eu tinha todo um ritual. Eu tinha que tomar banho, fazer a barba, me arrumar. Era meia branca, cueca branca, a calça do Corinthians, a blusa, a camisa, tudo. Não podia ter nada de outra cor, ou era preto ou era branco. E eu me arrumava todo, me perfumava como se estivesse indo para algo. Corinthians era a sua religião, então? Era a minha religião. E eu lembro, até hoje eu falo isso na igreja. Ela falou assim para mim: você vai ver o dia que você aceitar Jesus, como é bom se preparar para ir louvar ao nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E todos os dias eu lembro, todos os dias, todos os cultos, eu tomo meu banho, eu procuro me perfumar, fazer a barba, me arrumar, e todas as vezes eu lembro dessa frase dela. Puxa. Você vai ver quando você estiver servindo ao Senhor. Existem frases que marcam, né, a vida de alguém, né? E como é interessante, sabe, pastor Rogério, ouvindo o seu relato, seu testemunho, como é interessante como Deus usa pessoas, né, para um grande propósito, né? Sim. A gente nem imagina a rede que se cria de oração. Eu lembro que numa viagem de missões com o Edson, ele dizia, nós podemos passar por muitos momentos difíceis nas nossas vidas, mas nós ainda temos a oração. Sim. Né? E a oração é poderosa. A oração é poderosa. E a fé em Jesus é algo assim tão tremendo, né? E como nós conseguimos entender a fé um pouquinho hoje, né? É como a gente consegue enxergar hoje aquilo que não existe como se já existisse, né? E com certeza eu penso assim que a sua esposa, o que ela verbalizava, ela enxergava como o acontecido já, né? Sim. O marido do lado dela, servindo, nem tinha pretensões, né? Porque o ser usado por Deus não depende da nossa ocupação, do que nós vamos, né? Qual será a nossa ocupação nas coisas de Deus, mas o ser usado por Deus pode ser em muitas formas, pode ser a oração, pode ser o ir, pode ser o acreditar, pode ser o falar, pode ser... Muitas coisas. Muitas coisas pode ser. Mas eu acredito que ela sonhou em tê-lo, né, com ela nos cultos, talvez a primeira vez, ou a segunda, ou depois de ter deixado esse ritual para assistir o Corinthians. Agora não era mais um ritual, mas era uma alegria de ir até a casa, né, do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria você conseguiu vivenciar ela, não é? Sim. Eu lembro chegando na igreja, como o senhor falou, que são muitas pessoas. Sim. E algo que marcou muito na minha vida, eu lembro até hoje é pastor, o irmão Fábio, nós somos consagrados a diáconos juntos. Olha. E eu lembro quando eu cheguei, ele era líder dos jovens da Jubrac, né? Lá na igreja do Vivi. E eu lembro quando eu entrei a primeira vez que eu fui na igreja, e ela chegando ao meu lado, ela com um sorriso, né? Como o senhor disse, a alegria de poder entrar na igreja com o marido. E o irmão Fábio, eu lembro que ele veio e falou: você é esposo da Lucimara?
Falei, sou esposo dela. Me dá um abraço aqui. Aquele abraço mudou tudo, pastor. Puxa. Aquela recepção, aquele carinho, né? Eu falei, nossa, esses crentes são diferentes. Que eu tinha uma visão. Uma visão, né? Mas é aquilo que você aprende, né? Exatamente. E foi muito bom. Eu lembro da alegria dela, sentada ao meu lado. As irmãs passavam e cumprimentavam, e ela, né? Meu Aquela Deus, que alegria, euforia, né? Meu marido está comigo. Amém. Né? Foi muito bom, excelente. No fundo, eu penso assim que quando as pessoas olhavam para ela no coração ela estava dizendo assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena. Né? E você falou a respeito do abraço. Quão importante é o abraço, né? Sim. Isso às vezes tem deixado de acontecer, né? Às vezes até mesmo numa casa, numa família, né? O abraço, não estamos nem falando de igreja agora, não estamos falando de fé, mas às vezes até mesmo na família, né? Um abraço, um beijo, né? A diferença que faz. E aí o tempo foi passando. Como é o negócio do pastoreio daí? Então, Como que chegou isso na sua vida? Aqui no Vivi, eu lembro um trabalho da Umasbrac, uma irmã, nós entramos com a bandeira, né? Eu não lembro qual bandeira que era agora, acho que era do Brasil. A gente tinha, até hoje, lá em São Bernardo nós fazemos isso, quando tem algum evento a gente entra com as bandeiras, né, do estado, da obra. Eu lembro que nós entramos com a bandeira do Brasil, se eu não me engano foi do Brasil, e depois no final do culto minha irmã chegou e perguntou, vocês dirigem alguma igreja? E eu era cooperador ainda. E eu falei, não, sou novo na fé, não tinha nem 2 anos de crente, já era cooperador, que eu queria trabalhar, queria fazer, queria ajudar. E ela falou, não, mas eu vejo vocês dirigindo uma grande igreja. Uau. E outras vezes aconteceram. E aconteceu que aqui as coisas não foram bem, né, a empresa, nós falimos, estava com uma dívida muito grande, e Deus me deu um sonho que eu voltaria a trabalhar na Volkswagen no Brasil. E isso aconteceu da maneira que eu sonhei, da maneira que Deus mostrou para mim no sonho, aconteceu, e eu voltei a morar em Santo André, trabalhando na Volkswagen. Em Santo André não tem, hoje temos 2 igrejas apenas em Santo André, mas não tinha nenhuma igreja próxima, e eu fui visitar uma igreja, o Brasil para Cristo, onde minha irmã era amiga, estudava junto, olha, com a esposa do pastor da igreja Brasil para Cristo. Tem uns mistérios aí difíceis de explicar, né? E depois de alguns anos o pastor me disse que alguém usado por Deus falou para ele que iria trazer para aquela igreja, levar para aquela igreja alguém de longe para ajudá-lo. Olha só. E aí eu me tornei lá tesoureiro da igreja. Ele veio aqui conversar com o pastor Jason para saber quem era o Rogério Possarli. E o pastor Jason disse para ele que teria confiança até de entregar a igreja na minha mão. Isso foi algo que ele me falou muitos anos depois e alegrou demais o meu coração ter essa confiança, né? E aí fui líder da Umasbrac e passou um tempo, alguém na rua falou para o pastor Valdivino, né? Que é o meu pastor, quero mandar um abraço para ele, inclusive. Foi alguém que eu aprendi muito. E alguém disse para ele, esse aqui é o seu segundo? É o co-pastor da igreja? Ele olhou para mim e falou, rapaz, é uma boa ideia. Porque onde o pastor Valdivino estava, eu estava. E quando ele não estava, apesar de ser o presbítero, já presbítero agora, né? Mais novo, ele... acontecia qualquer coisa, eu que ia lá representar o pastor, eu que ia responder, e aí acabou que o nosso presidente, o pastor José Altino dos Santos, quero até mandar um abraço para ele, né? O nosso pastor, querido pastor José Altino, aceitou o meu nome como co-pastor, e eu fiquei durante alguns anos co-pastor ali na igreja do Jardim Calux. E depois eu fui convidado a dirigir a igreja sede, substituir o nosso presidente na igreja sede. E eu aceitei o desafio e estamos lá há 6 anos conduzindo aquele rebanho para a glória de Deus. Está sendo uma benção. Amém. E durante o tempo em que você esteve em Santo André, você foi o Giase crente, né? Caminhou do lado, mas Giase crente, né? Crente. Glória a Deus.
Às vezes nós não conseguimos entender, né, a forma de Deus fazer. Você saiu de lá, veio para cá para ter um encontro com esse Deus lindo e voltou para o mesmo lugar para que Deus concluísse a obra que ele havia começado. As coisas de Deus é lindo, né? E não Lindo. consegue explicar, né? Não tem como, pastor. Tem como explicar essas coisas, Eu né? verdadeiramente, como todos nós somos, mas eu sou um milagre de Deus. Fazer tudo que ele fez, né? Todos nós, todos aqueles que aceitam Jesus, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E o que ele fez, me tirar de lá, porque eu acredito, tenho certeza disso, que aquilo que me envolvia não deixaria. Então ele me tirou de lá. Entendi. E me colocou ao redor de pessoas crentes, né? O presbítero Roberto, a missionária Dulce, a minha prima Cecília, o seu esposo Josias, e mais um monte de irmãos. O senhor, eu já falei, né? Eu já falei pro senhor. Eu sou novidade, na verdade. A sua colocação, hoje, sua colocação ao meu respeito foi uma grande novidade. Eu quero externar aqui que o senhor sempre foi uma referência para mim. Eu fiquei preocupado com isso. Quando nós estávamos no Vivi, o senhor já era uma referência para nós aqui em Londrina, e muito feliz por poder hoje, né, pregar na igreja a qual o senhor dirige, e hoje estar aqui fazendo esse podcast contigo. Para mim é uma alegria muito grande. A alegria é nossa. Diante de tudo isso que aconteceu na sua vida, como é hoje ser pastor e ao mesmo tempo você trabalha, né, numa atividade secular? Eu tenho um amigo que é assim e eu sou muito fã dele. Inclusive, como você disse, quero mandar um abraço para ele. Quero mandar um abraço para o pastor Valdir Cantoni. Ele foi assim um instrumento de Deus na minha vida, na minha casa, sabe, para minha família. E ele tem uma empresa e ele trabalha o dia todo. E hoje ele é pastor da Igreja Central. Inclusive, o trabalho no Jardim Santa Rita foi com ele, com o pastor Paulo Sadelli. Começamos lá na casa da irmã Leninha. Então, um amigo. E eu vejo que o trabalho dele não é fácil, não, sabe? E ele tem o tempo para a igreja. E às vezes você só está na igreja e às vezes falta tempo para algumas coisas, né? Como é você ser pastor de uma igreja abençoada, que eu tive o prazer de conhecê-la, né? O ano passado, né? O ano passado. Foi o ano passado, estive lá com vocês, uma igreja abençoada. Esse ano. Fevereiro desse ano, na nossa conferência missionária. Foi esse ano? Foi esse ano. Fevereiro desse ano. Eu tinha acabado de chegar de viagem, então? Foi, o senhor acabou de chegar de viagem. Foi esse ano? Esse ano, Carnaval. Eu falei assim, o tempo está passando muito rápido, então acho que foi o ano passado, foi esse ano, né? Esse ano. Inclusive, mais uma vez, quero aproveitar aqui também e mandar um abraço. Depois nós vamos falar dele. Pastor Marcos, né? Pastor Marcos, uma benção. Pastor, ele tem sido um instrumento também de Deus para te auxiliar, Sim, né? Muito. E para missões também. Mas nós vamos falar depois disso. Vamos. E como é você ser pastor e ter um trabalho secular, um trabalho que te, vamos dizer assim, toma muito tempo, né? Sim. No nosso campo, em São Bernardo, nós temos 3 campos em São Bernardo, né? Nós temos o campo do pastor José Altino, e o pastor Edson, o outro campo, e o pastor Ezequiel. O campo do pastor José Altino somos em 16 igrejas, e todos os pastores têm o trabalho secular, né? Entendi. Todos nós dirigimos igreja e temos o trabalho secular. Particularmente, eu falo para o senhor que não é fácil. Eu imagino. Né? Meu trabalho, eu começo a trabalhar, literalmente trabalhar às 20 para 6 da manhã. Então, 4h30 da manhã eu já estou levantando. Né? Eu trabalho na Volkswagen do Brasil, como eu já disse, ali na fábrica da Anchieta. E sou líder de célula, lidero alguns colaboradores, né? Sou responsável por um setor, por uma parte do processo produtivo, e a responsabilidade é muito grande, né? A cobrança também é muito grande. E às vezes é só chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, sentar, ler, estudar, porque nós precisamos também
Sim, se preparar, né? preparar para pregar uma mensagem a gente tem que pregar uma palavra que venha alimentar, que venha Sim, edificar, que venha sim. exortar, que venha consolar. E, e eu lembro, eu sempre digo assim, né, para o pessoal da igreja, eu falo, cuidado com o que você fala. Não é? A gente sempre cita Salmos 27:4, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa dele todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. É, e eu vivo praticamente isso. Agora estou aqui descansando em Londrina, mas é trabalho, segunda-feira tem culto. É descansando mais ou menos, né? É. Mas, descansando mais ou menos, né? É, e aí, segunda, trabalho, à noite nós temos culto, né? Hoje tem culto lá à noite. Então eu chego em casa por volta de umas 4:30 da tarde, aí tomar um banho, descansar um pouco, ter um contato com a família. E depois oração, leitura da palavra. E não só isso, né? Nós precisamos fazer visitas, é a visita no hospital, é um culto no Sim. lar. Então, o único dia que eu tenho reservado, né? E eu me esforço para mantê-lo é a terça-feira, que é o dia que eu reservo para estar com a família. Ah, com E certeza. aí, quarta-feira, Sabe é geralmente, você. quarta-feira a gente tem trabalho ou ensaio com os grupos, ou visitas nos lares. Quinta-feira temos culto, sexta-feira eu não abro mão da oração na sexta-feira. Nós temos culto de oração também na sexta. Sábado a gente sempre está visitando uma igreja ou outra, algum trabalho de uma igreja. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, é algo que eu amo fazer, dar aula na escola bíblica dominical, e à noite o culto, não é? Então é muito puxado, mas Deus tem nos dado graça e colocado pessoas, como nós vamos comentar daqui a pouco, ao nosso lado, como o senhor também tem aqui nesta igreja, Graças a Deus. pessoas ao nosso lado que sempre estão nos ajudando, sempre estão nos apoiando, sempre estão carregando o fardo junto com a gente, né? E esse amor pelo ensino vem da madrinha? Vem da madrinha, vem da madrinha. Eu sempre gostei de ensinar, né? Mesmo antes de ser crente, eu sempre gostei de lecionar. Mas depois, para lecionar e ensinar a palavra de Deus, Tremendo, né? não tem nada que pague. É verdade. E você tem um privilégio, né? Eu, assim, fiquei muito feliz em ver os seus filhos que fazem parte, né, dos ministérios da Sim. igreja, né? Do louvor, da mesa de som, né? E como é ter os filhos ali auxiliando, estando do seu lado e tendo responsabilidades, né? Para mim é muito importante, né? Eu posso dizer, ou melhor, a minha esposa pode dizer, né? Porque ela que foi primeiro. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Não é? Eu, como sacerdote do lar, cabeça da casa, eu também tenho esse orgulho de dizer: eu e minha casa servimos e serviremos continuamente Amém. ao Senhor. Mas tudo tem um preço, pastor. Meus filhos pequenos, eu morava em Santo André e eu congregava em São Bernardo. E para chegar na igreja no Jardim Calux, eu tinha que pegar um ônibus, descer no centro de São Bernardo, que é ao lado da minha casa hoje, pegar outro ônibus e depois andar meia hora a pé. É. E eu só não ia lá também às terças-feiras. E quando Deus providenciou o carro para nós, o Davi ainda muito pequeno, e eu acordava o Rodrigo, acordava a Marina, o Davi eu pegava ele dormindo, colocava no cadeirão, separava a roupinha dele, escova de dente, fazia o leitinho dele ali, e mesmo dormindo, podia estar frio, podia estar calor, eu acordava cedo, colocava os três dentro do carro, mais a Lucimara, e nós íamos para a escola bíblica dominical. Quando chegávamos na porta da igreja, que eles viam as outras crianças, se alegravam, se animavam, o Davi já corria lá no banheiro da igreja, lavava o rosto deles, escovava os dentes, trocava a roupa, ele tomava o leite, e nós ficávamos até o meio-dia na igreja. Olha só. Depois voltávamos para casa, aí almoçávamos e logo retornava para a igreja. Então, desde pequeno,
Puxa. ensina o menino e a menina no caminho que deve andar. E os Ah. meus filhos, pastor, eles vão para a igreja não porque foram obrigados. Né? Enquanto estavam debaixo da minha responsabilidade de levá-los, eu sempre os levei. Mas hoje, o Rodrigo, por exemplo, ele chega com 1 hora de antecedência na igreja. Poxa, que lindo, né? Ele chega e o Davi vai no mesmo caminho. O Eles são, Davi, lembrando que eles são assim muito amorosos, né? sim, Eles são apaixonantes. Eu os amo assim, coisa tremenda. eles são o meu orgulho, Amém. a herança do Senhor. Na verdade, aqueles que nos julgam não conhecem nossa história, né? Sim, Muitas pessoas imaginam que você caiu de paraquedas, né? Num determinado lugar, e porque não conhece a sua história, não conhece a sua trajetória, sim, né? Esse dia eu comentava com o Ministério do Louvor que quando nos convertemos, eu passei a ser ministro do louvor e havia passado uma fase difícil, perdido muitas coisas e até mesmo carro. E debaixo de chuva nós estávamos indo para o ensaio do louvor, chegávamos antes, passava às vezes domingo, eu e meu cunhado, que Jesus o promoveu para a glória, e o Felipe era bebê, no colo, debaixo de guarda-chuva, às vezes o irmão passava de carro do nosso lado, assim, talvez não nos via, né? sim. Não é um julgamento, e a gente ia com todo o amor, a alegria da gente era estar na igreja. E hoje a igreja oferece o melhor instrumento, oferece o que há de melhor às vezes. Não é o caso da igreja onde eu pastoreio. Para a glória do nome de Jesus, eu tenho o ministério de louvor assim que paga um preço, sabe? Sim. É sobre a liderança da Cristiane. Paga um preço, eles chegam no domingo 5 horas da tarde e vão embora 10 horas da noite. Então, louva a Deus. Mas assim, quando a gente fala a respeito das coisas de Deus, da igreja, as pessoas não conhecem a nossa história, né? E eu penso assim, que você contando a sua história hoje aqui, algumas pessoas vão olhar para vocês diferente. Amém. Porque sabe que tem uma trajetória de esforço, de oração, de dor, de lágrimas, né? Mas, mudando um pouquinho de assunto, e eu vou falar de um tema que eu sou apaixonado. E como se apaixonou por missões? Como que missões chegou na sua vida? Porque o fato de sermos pastores não significa que nós somos missionários. Tem muitos pastores que não concordam com missões, não fazem parte de missões, não se esforçam por missões. E é capaz de ter alguns até mesmo que nem ora por missões. Mas como que chegou? Não é um julgamento, é um fato, é uma constatação. Como chegou missões no seu coração, na sua vida? Quando nós assumimos o ministério ali em São Bernardo, em 2018, eu sempre gostei muito de evangelismo. Né? Aprendi aqui no Vivi Xavier, né? Sair nas ruas, bater nas portas, Sim. entrar nas casas. Eu sempre gostei, e até hoje nós fazemos evangelismo lá na nossa igreja em São Bernardo do Campo. E nós começamos com um trabalho com moradores de rua, né? Levando moradores de rua para clínicas de recuperação e nos evangelismos encontrava o pessoal pela rua e a gente queria tirar o pessoal da rua. Nós conseguimos montar 5 casas. Teve um casal, estão até hoje na igreja, um casal que eles estavam num albergue, conseguimos providenciar uma casa para eles, se casaram, fizemos o casamento deles na igreja e começamos dessa maneira. E em 2021, não faz muito tempo, eu chamei a nossa liderança, o Corpo de Obreiros, e em 2021, na última reunião do ano, eu falei, nós precisamos orar por um ponto de pregação e precisamos orar por missões. O ano que vem nós vamos investir muito forte em missões. Uau. E aí, em 2022, já começamos buscar informações a respeito. Aí eu conversei com o missionário Vitor e a missionária Gerciana, que são os coordenadores do Centro de Formação Missionário Alfa, lá em Araçariguama, em São Paulo. E o missionário Vitor falou, vamos fazer uma conferência. E eu lembro que nós fizemos num sábado, foram 6 horas de conferência, e o Vitor pregou durante as 6 horas,
Ele falou sobre missões durante as 6 horas, foram 2 períodos, né, um período de 3 horas, um intervalo, e depois mais 3 horas. Ele trouxe tanta informação preciosa, que aquilo eu falei: "Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer alguma coisa por missões". E logo em 2022 nós participamos também foi o primeiro simpósio de missões que nós participamos, que foi o Fôlego para a Europa, e Entendi. aí eu me apaixonei. É Na hora que eu um bichinho que pica, né? é, não tem como, né, aprendemos ali um pouco a respeito de missões e já adotamos, algumas crianças da Amém. causa Dalet, né, Sim, o sim, Darshan English School, sim. adotamos e até hoje, né, nós somos mantenedores. Amém. Na igreja tem alguns, e nós decidimos, né, através das informações do Vitor, do missionário Vitor, nós adotamos uma família para auxiliá-los, né, sermos mantenedores dele, que é a família Carneiro, que serve ao Senhor Jesus na cidade de Xai-Xai, em Moçambique. Olha, E nós todos os meses, né, fizemos cofrinho missionário, a gente vende pão, a gente que privilégio poder participar, né? é Fazer maravilhoso, parte, pastor. né? É maravilhoso. Maravilhoso saber e quando eles mandam, né, olha, batizamos 40 pessoas, Não tem coisa mais. batizamos, é algo, nós sabemos que, como foi pregado domingo, quando a gente chegar diante do tribunal de Cristo, nós seremos galardoados. Amém. Fazemos parte, né? Cada alma alcançada, seja onde for, que nós contribuímos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, onde está chegando esse apoio financeiro, né? Que é o que nós podemos fazer aqui, além da oração, ser mantenedores, alcançar aí. Depois fizemos uma segunda conferência missionária, que já num outro formato, copiando, e eu falei ao pastor Emerson Costa, falei: "Pastor, não tem vergonha nenhuma de dizer para o senhor que eu vou copiar o simpósio de missões, e eu vou fazer uma conferência missionária nos moldes do simpósio de missões, o qual o senhor participou esse ano". Foi muito bom, né? Foi a nossa terceira conferência missionária, né? Um semeador saiu a semear, e foi algo extraordinário, quase 100 pessoas Verdade. participando, das 8 da manhã até as 16. E aí outras atividades que estamos fazendo, não Aí não é? parou mais, né? Não, Quando agora começa e realmente se envolve, tendo amor por aquilo que está fazendo, não para mais, não para, pastor. né? E, na verdade, não tem como parar, né? Não tem como. Não tem como parar. Eu lembro de uma viagem dessa de missões, eu acho que eu devo ter contado para ti já, em relação ao Haiti. Nunca dá para dizer para as pessoas como é que funciona a viagem, porque cada vez é um flash, é uma forma diferente, né? E é muito desgastante a chegada no Haiti, porque você para com o ônibus nas barreiras, você tem que abrir as malas e é um povo assim, não muito educados. E chegou um ponto de eu dizer o seguinte: Edson, por que a gente vai ficar sofrendo, juntando dinheiro, vendendo camiseta, fazendo isso, fazendo aquilo para trazer dinheiro aqui? Esses caras a gente tem que pagar na barreira para poder entrar com medicamento e tal. Ele olhou para mim e falou assim: ó, então, a motivação nossa é outra. Nós não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com as crianças. E se a gente mudar o caráter de uma criança dessa, elas podem amanhã mudar o destino da nação delas, Exatamente. né? Então, fazer missão não é fácil. Agora, quando você se apaixona por missão, independente do que você possa entregar, do que você possa... Às vezes é a moedinha da viúva, né? Exatamente, Às pastor. vezes é. Mas as pessoas não imaginam que nós servimos o Deus da multiplicação. É isso mesmo. Não é verdade? Do pouco Deus faz muito, né? E missão é justamente isso. E as pessoas devem entender, né? Que missão é feito por aqueles que vão, né? E abraçam. E a missão é feita por aqueles que contribuem e por aqueles que oram. É necessário mais oração em Sim. prol de missões. E alguns pastores, na verdade,
eles não se envolvem porque eles imaginam que se eles tirarem um valor para missões, vai fazer falta na igreja. De maneira E eles nenhuma. eles não entendem que, na verdade, tem um segredo aí. Você investe em missões e Deus prospera a igreja, Ele Deus provê todo o prospera resto. os irmãos, né? Assim como eu creio que Deus tem prosperado a sua igreja, os irmãos da sua igreja. Sim. Não é verdade? Nós temos o cofrinho missionário, né? E todas as pessoas, nós fizemos 100 cofrinhos missionários e todas as pessoas da igreja pegaram. Então aquela moedinha, e tem irmãos que falam assim, pastor, eu não trabalho com moeda, eu posso colocar nota? Eu falei, fique à vontade, irmão. O negócio Pode é, colocar nota. fica à vontade. Põe um monte de Então, peixinho aí. e algo tremendo, pastor, quando o senhor esteve lá e falou da família Maci, Ah, sim. que tinha a família Chamin, que faltava, aquilo gerou algo, eu me constrangi muito com aquilo, e orando e pedindo a Deus o que eu posso fazer, como nós podemos ajudar, ainda ter uma família naquela olaria, né? Sabemos que tem muitas outras famílias. E algo que o pastor Marcos diz, e eu acho interessante essa fala dele, ele fala assim, quando nós nos envolvemos com a obra, em ganhar almas para Jesus, em ser bênção para as outras pessoas, nós nos tornamos alvos das bênçãos de Deus É verdade. para abençoar essas Sim. pessoas. Sim. E a gente, eu orando ali, pedindo a Deus, e alguém me procura e diz assim, eu tenho dinheiro e eu quero usar esse dinheiro para libertar essa família. Amém. Tanto que o irmão entrou em contato contigo, Sim. não é? E aí não precisava do valor total, que na época era R$ 25.000, não é isso? E aí o missionário, o pastor Josinaldo, nosso diretor da Missão Desafio na África, no continente africano, ele foi me visitar após o infarto que eu sofri. Sim. E ele comentou comigo que eles queriam abrir a primeira igreja Costa do Marfim para Cristo. E eu lancei o desafio, o bichinho da missão, pastor. Bichinho da missão. Aquilo eu comecei a me movimentar por dentro, o que nós podemos fazer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos movimentar. E ele falou, pastor, para manter o missionário, ele é um missionário nativo, pastor Jacob, ele é do Togo, e ele foi reconhecido com mais 24 pastores pelo nosso Conselho Nacional, foram ordenados pastores, receberam o certificado de pastores da Igreja O Brasil para Cristo, e ele é do Togo e está servindo na Costa do Marfim. E essa pessoa que doaria os 25.000 para libertar a família, que não precisou usar os 25.000, ele falou, então já que eu não usei o dinheiro para aquela família, eu vou investir para construir a primeira igreja Costa do Marfim para Cristo. Olha E a igreja sede em São Bernardo do Campo é a igreja que investiu, e a primeira igreja Costa do Marfim para Cristo está edificada lá. Amém. E a inauguração já aconteceu, estava cheio de gente, muitas crianças, o trabalho que o pastor Jacob desenvolve lá com as crianças é maravilhoso. Amém. Então, saber que nós fazemos parte de tudo isso, né? Glória a Deus. É maravilhoso demais. Glória a Deus. Poder ajudar em Xai-Xai, em Moçambique, ajudar a Costa do Marfim, e temos ajudado tantos outros lugares, ajudamos no Paquistão, né? A família Chamin, temos ajudado... Sim. Né, seu filho foi um instrumento de Deus para completarmos um valor lá. Foi isso, né? mesmo. Ele me ligando, eu falei assim, meu Deus, mas é um menino, né? Eu falei assim, acho que ele não sabe qual o valor que está faltando. E quando eu falei o valor que está faltando, ele falou assim, pode contar comigo, passa o número da conta aí. É isso aí. Né? Então, missão é uma coisa... Só quem vive, né? Que acho que pode saber o que nós estamos falando, né? Exatamente. E eu quero louvar a Deus, sabe, pastor? Pela vida de vocês, Amém. Que tem me ajudado também no Haiti, né? Vocês pensaram uma forma de poder ajudar o Haiti, e de repente eu comecei a mandar camiseta para vocês lá, vocês têm sido um instrumento, já levantamos um valor para o final do ano e também para o Paquistão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo pastor Marcos, que está sendo um baita de um parceirão, né? Sim. Para missões. Pastor Marcos, nós temos um grupo muito bom, pastor. Nós temos
a missionária Ruth. Eu conheci. Missionária Ruth, Conheci. ela é a líder de missões Sim, ali na nossa sim, igreja. verdade. O diácono Elias é o vice-líder, aí temos o pastor Marcos, a missionária Petânia, a missionária Luzia, aí nós temos o Mateus, a Fernanda, a Jennifer, o Rodrigo, meu filho. E o que eu acho lindo que o que nós estamos movimentando na igreja, pessoas estão nos procurando, o filho do pastor Marcos, o Jonathan, a Tassiane e a bebezinha, né, a Júlia, e eles vieram falando, nós queremos fazer parte desse grupo, nós podemos entrar? Eu falei, irmão, tá aberto, o que mais nós precisamos são de pessoas. Amém. E o grupo é muito bom, e a missionária Ruth agora fez uma viagem ao Peru, a caravana ao Peru, e nós estamos orando para ajudar o Haiti, e esse homem de Deus, esse presente de Deus, que é o pastor Marcos, a família dele, a missionária Luzia, os seus filhos, eles que vieram me ajudar, e eu só estou aqui em Londrina hoje porque tenho total confiança nele e nos demais obreiros que lá estão cuidando da igreja. Ele procurou o Senhor e pediu as camisetas para poder vender, para ser uma forma de nós podermos ajudar o Haiti. Amém. E o Paquistão, e o meu coração se alegrou demais com isso. Glória a Deus. Porque o bichinho tá pegando. Tá picando todo mundo. Tá picando todo mundo na igreja. Amém. E lembrando a você que nos assiste agora que o pastor Marcos também tem um trabalho secular, né? Ele tem uma empresa de salgados lá. Exatamente. Você de São Bernardo do Campo que está nos assistindo, Diadema, que está nos assistindo, que está assistindo esse podcast agora, salgadinho tem que ser com o pastor Marcos, viu? E é um servo de Deus que tem abençoado missões, que tem sido um instrumento de Deus nesta igreja e para o mundo. Então, salgadinho tem que ser de Diadema também? Ele é de Diadema. Ele é de Diadema. Isso. Né? E mediações ali. Vai pedir salgadinho? Pede ali do pastor Marcos, na né? Vila Nogueira. Vila Nogueira? Isso. É isso aí, Vila Nogueira. Em Diadema. Em Diadema. Então, não esqueça, tá bom? Mas é um servo de Deus, né? Sim. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, por ter conhecido cada um de vocês, um presente de Deus. E como passa o tempo, né, pastor? Mas antes de nós terminarmos esse podcast, eu queria perguntar como vai a sua saúde. Para a glória de Deus, eu estou bem, né? Eu estou afastado do trabalho, e foi um tempo que Deus reservou para mim. Amém. Né? Eu estou tomando medicação ainda, mas estou bem. Essa viagem para mim está fazendo muito bem, né? Amém. Estar aqui. Estou me recuperando. É um tempo que Deus reservou para que eu pudesse Amém. dar um freio, né? Porque a gente não para, pastor. Eu tenho usado uma palavra, acho que eu usei até no podcast, que Deus, né? Ele nos abençoa, nos agracia, sim. Mas ele não nos livra das tempestades. Não. Né? Tem tempestade que nós temos que passar para ele mostrar que ele está com a gente. Né? Ele permite, é uma ação permissiva dele, mas está dizendo o seguinte, você não está sozinho. Eu estou com você. Né? O homem se cansa. A Bíblia diz que até o jovem se cansa e fadiga. E nós temos que renovar as nossas forças no Senhor. Sim. Né? Mas quando nós estamos cansados, nós temos que descansar, não desistir. E tem muitos colegas de ministério que podem estar desistindo por causa do cansaço. A gente se fadiga. As pessoas não imaginam a luta do outro. Qual a maior luta que existe? A minha. E para você, a sua luta é a maior. Sim. Não é verdade? Então, eu acho que esse tempo de descanso, ele vai fazer muito bem, porque eu sei que foram dias difíceis, né? O senhor estava lá, o senhor orou por mim, lembra? Teve que fazer cateterismo, né? Chegou do culto com dor, imaginando que fosse uma dor muscular e acabou fazendo cateterismo e nem conseguindo trabalhar direito, né? Então, o que eu declaro é saúde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. E é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui. Amém, pastor. Eu quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe sua vida. Amém. Não é essa amizade que parece que somos amigos há muitos anos. É verdade, eu tenho essa mesma sensação. E nós nos conhecemos, assim, verdadeiramente nos conhecemos de comer um pouquinho de sal junto a partir desse ano. É verdade. Quando vocês ficaram lá em casa, o senhor, a irmã Gesiane, né, nos conhecemos
de vista há muitos anos. É verdade. Nos conhecemos de falar há 1 ano e pouco, há quase 2 anos, mas verdadeiramente nos conhecemos em fevereiro, quando o senhor esteve lá em casa, e é um prazer muito grande, uma Amém. alegria poder dizer que o senhor é o meu amigo. Eu tenho esse Amém. sentimento, Idem. um carinho, Recíproco é verdadeiro. né? Amo o senhor, amo a sua esposa, amo a família do senhor. Nessa igreja do Santa Rita, está no meu coração, está no meu caderno de oração. Amém. E o pastor Marcos diz assim que a maior declaração de amor de alguém é dizer: estou orando por você. Amém. Não Com é? certeza. E temos orado diariamente em teu favor, em favor desta igreja, teu ministério, por este podcast, Amém. que É o para Senhor te alcançar abençoe. órfãos. Exatamente. É. E o objetivo é esse, Amém. vai crescer e crescer muito, para a glória de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Obrigado a você que esteve conosco esse tempo. Que Jesus abençoe a sua casa, a sua família. E não esqueça do triplo C, tá bom? Curtir, compartilhar e comentar. Mande para mais 2 essa mensagem, né? Mande para mais 2 para que possa multiplicar isso aí e a gente possa ter um resultado melhor, tá bom? Beijo no coração de vocês e não se esqueça de entrar lá no nosso Instagram, tá bom? Jesus e Eu Podcast. Beijo no seu coração, beijo Felipe, até a próxima. Fique na paz.